Olá, me chamo Stefane Carvalho Borges, sou bióloga pela Universidade Federal da Grande Dourados e na UEM fiz o mestrado e o doutorado também em Ciências Biológicas, na área de concentração em Biologia Celular e Molecular. Durante a pós-graduação, meu foco e principal objeto de estudo foi o sistema digestório, especificamente buscando entender como o intestino reage aos danos promovidos pela isquemia seguida de reperfusão sanguínea. E também buscando tratamentos alternativos que amenizem ou até mesmo que impedem que esse tipo de injúria ocorra, sempre com o objetivo de promover uma melhora na qualidade de vida desse paciente. Nessa apresentação, irei mostrar os resultados que obtive no meu estágio de pós-doutoramento, o qual dei continuidade aos experimentos com o modelo de isquemia e reperfusão intestinal, porém, abrangendo o estudo para as consequências que essa patologia causa também em outros órgãos. Além disso, vou mostrar os resultados do tratamento com antibióticos e probióticos usados como possíveis recursos terapêuticos nessa busca por tratamentos alternativos. Assim intitulamos o trabalho Uso de probióticos e antibióticos na isquemia e reperfusão intestinal, efeitos sobre o plexo mientérico do ilho e estresse oxidativo do intestino e de órgãos distantes de ratos, sob a supervisão da professora doutora Nilza Cristina Butov. Bom, do que se trata esse modelo experimental? A isquemia ela é caracterizada por uma redução ou perda do fluxo sanguíneo que ocorre a partir de uma obstrução. Essa obstrução ela pode ocorrer de forma aguda ou crônica, tanto no sistema arterial quanto venoso. E a reperfusão ela é caracterizada pela restauração do fluxo sanguíneo ao órgão isquêmico. Esse é um tipo de alteração patológica que pode ocorrer em várias regiões do corpo. Aqui, o nosso objeto de estudo, nosso foco de estudo é o ilho. O ilho, ele corresponde à porção terminal do intestino delgado, o qual é irrigado pela artéria mesentérica superior. Várias situações patológicas, como por exemplo cirurgias, hérnias, transplantes de intestino, acidentes automobilísticos, infecções e até mesmo doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite, podem causar a obstrução dessa artéria. Os sintomas associados à isquemia e reperfusão intestinal vão desde inchaço, dor abdominal, náusea, vômito, podendo causar até febre no indivíduo. E o mais importante e preocupante é que essa patologia apresenta uma alta taxa de mortalidade, que dependendo do quadro clínico, particularmente para aqueles pacientes em estado crítico, pode chegar a 80% dos casos. Bom, uma das consequências mais imediatas nesse processo patológico que envolve a isquemia e reperfusão é a produção de radicais livres. Isso ocorre através do sistema chamado hipoxantina-xantina oxidase. Durante a fase da isquemia, ocorre uma diminuição no aporte de oxigênio para o tecido, levando à inibição da fosforilação oxidativa mitocondrial e à queda da produção de ATP. Além disso, aquele estoque tecidual de ATP continua sendo consumido e degradado até a hipoxantina. A falta, então, de energia celular causa falência da bomba de sódio e potássio, com consequente acúmulo de cálcio intracelular. Esse cálcio no citosol, ele promove a ativação da protease calpaína. E essa protease converte, então, a enzima xantina desidrogenase em xantina oxidase. Portanto, na fase de isquemia, ocorre o acúmulo de duas substâncias, a hipoxantina e a xantina oxidase. Com o início da fase de reperfusão e com a reentrada do oxigênio, a hipoxantina é convertida em xantina pela xantina oxidase, tendo como subproduto dessa reação a formação do ânion superóxido. Esse ânion ele é instável e ele pode se transformar tanto em peróxido de hidrogênio, além de causar uma cascata de produção de radicais livres, ou seja, outras moléculas instáveis. O nosso organismo, ele possui um sistema antioxidante especializado em eliminar o excesso de espécies reativas.
Só que quando a produção de radicais livres, que ocorre durante a fase de reperfusão, é muito grande, ela acaba excedendo a capacidade de neutralização dos antioxidantes endógenos. E esses radicais, eles passam a exercer ações deletérias no tecido, causando então a formação de um quadro de estresse oxidativo. Assim, um dos principais, na verdade, os radicais livres são um dos principais produtos da injúria causada pela isquemia seguida de reperfusão. Além de causar estresse oxidativo, a isquemia e reperfusão promove várias outras alterações intestinais, como, por exemplo, edema, desequilíbrio do transporte de íons, desorganização do citoesqueleto, alterações, prejuízos na microcirculação. E vários trabalhos também têm relatado a presença de um quadro inflamatório através da ativação de citocinas pró-inflamatórias. Em consequência de todas essas alterações fisiopatológicas que ocorrem durante a isquemia e reperfusão intestinal, o tecido pode sofrer morte, tanto por necrose quanto por apoptose. Fica claro aqui que o trato gastrointestinal, então, é extremamente sensível à isquemia e reperfusão. E essa injúria causada no intestino, ela afeta principalmente a mucosa e o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico, ele é formado por redes nervosas interconectadas e é encontrado ao longo de todo o trato gastrointestinal. Ao fazer um corte transversal no intestino, conseguimos visualizar melhor a localização dos plexos do sistema nervoso entérico. Temos mais internamente aqui o plexo submucoso, localizado na submucosa, e aqui o plexo mioentérico, localizado entre as musculares longitudinal e circular. Ao estender uma determinada área, verificamos que a população geral de neurônios é então constituída de várias subpopulações, cada uma possuindo seu código químico específico para comandar a execução de variadas funções de responsabilidade do sistema nervoso entérico, sendo as principais motilidade, secreção e absorção. Um fato importante é que as consequências que a isquemia e reperfusão intestinal promove não são limitados apenas ao intestino. Durante esse processo patológico, as alterações que ocorrem no intestino afetam a integridade da barreira mucosa, principalmente a depressão de ATP, que eu havia falado anteriormente, que é capaz de alterar o mecanismo do funcionamento das proteínas juncionais que selam as vias paracelular, provocando então um aumento na permeabilidade intestinal e, consequentemente, promovendo a translocação de bactérias e de seus subprodutos. Essa translocação, ela ocorre então do lúmen intestinal para a corrente sanguínea e dela para vários órgãos do corpo. Tanto o nosso grupo de pesquisa quanto outros autores têm verificado que a translocação bacteriana pode promover tanto estresse oxidativo quanto inflamação sistêmica. E devido a essas alterações que ocorrem em todo o corpo, várias estratégias de tratamento estão sendo estudadas, inclusive no nosso laboratório, com o objetivo de reduzir esses danos causados pela isquemia seguida de reperfusão intestinal, como, por exemplo, a administração de antioxidantes, como curcumina e resveratrol. Mas a literatura ela tem relatado o uso de probióticos, destinados a tratar os mais variados tipos de doença. Aqui estão alguns trabalhos já publicados mostrando essa perspectiva. Os probióticos, eles representam classes de bactérias que são capazes de exercer efeitos benéficos à saúde do hospedeiro. Esses efeitos englobam facilitar os processos digestivos e nutricionais, também a competição com bactérias que são consideradas patogênicas, fortalecimento da barreira epitelial e modulação do sistema imune. Outros estudos têm defendido que o uso de antibióticos seria capaz de amenizar os danos ocasionados pela isquemia seguida de reperfusão, principalmente por diminuir a resposta inflamatória,
uma vez, né, que são medicamentos usados para tratar especificamente infecções bacterianas. Aqui é importante enfatizar que o ecossistema intestinal humano consiste de trilhões de bactérias que são alimentadas pela dieta do hospedeiro. Ou seja, cada indivíduo abriga uma comunidade bacteriana específica, única e pessoal. E essa microbiota intestinal comunica-se ativamente com o hospedeiro e com seus órgãos. Alterações nessa composição e densidade da microbiota intestinal estão relacionadas a diversas doenças, como, por exemplo, obesidade, desnutrição, estresse, autismo, aterosclerose, dermatites, diabetes, asma, esteatose hepática não alcoólica, síndrome do intestino irritável, alergias alimentares e outras doenças inflamatórias intestinais das mais diversas origens. Portanto, aqui fica claro que a microbiota tem relevância na saúde e na doença humana, e dependendo da condição do hospedeiro, pode-se proliferar tanto bactérias patogênicas à saúde do indivíduo, quanto benéficas à saúde do indivíduo. E foi nesse contexto, para o melhor entendimento do papel da microbiota sobre as consequências da isquemia e reperfusão intestinal, que nós resolvemos avaliar o uso de antibióticos e de probióticos como candidatos no auxílio para minimizar os danos causados pela isquemia e reperfusão intestinal. Bom, para isso, nós utilizamos então ratos machos Wistar e os dividimos em 7 grupos. Os grupos controle, o grupo controle, qual não sofre nenhum tipo de intervenção. Os grupos sham ou falso operados, certo? Pois eles são submetidos à laparotomia na linha mediana do abdômen, com exposição do ilho e de parte da artéria mesentérica superior, porém sem o bloqueio da artéria e, portanto, não causando isquemia. Para os grupos isquêmicos, utilizamos um protocolo já bem descrito na literatura e consiste no bloqueio da artéria mesentérica superior com um clamp microvascular para causar a lesão de isquemia no ilho. Após 45 minutos de isquemia, o clamp é removido e inicia-se então o período de reperfusão, que nesse estudo é de 72 horas. Os grupos sham e isquêmico são divididos em grupos controle. Então, nós temos aqui grupo sham controle e isquêmico controle, que não recebem nenhum tipo de tratamento. E os grupos tratados são divididos em tratados com antibióticos, aqui, sham antibiótico e isquêmico antibiótico, e com probióticos, sham probióticos e isquêmico probióticos. Os dois tratamentos, tanto com antibióticos quanto com probióticos, foram realizados através de gavagem e seguimos recomendações clínicas de uso, certo? Então, o tratamento com antibióticos se iniciou, portanto, 72 horas antes da cirurgia de isquemia e reperfusão e foi mantido diariamente até finalizar o período de reperfusão de 72 horas. Após o término do período de reperfusão, então, foi realizada a eutanásia dos animais e coleta dos órgãos. Os antibióticos utilizados foram imipenem, na dose de 10 mg por quilograma, ampicilina 50 mg, metronidazol 50 mg e vancomicina 15 mg por quilograma. O tratamento com probióticos se iniciou 14 dias antes da cirurgia de isquemia e reperfusão e foi mantido diariamente até finalizar o período de 72 horas de reperfusão. Os probióticos utilizados foram Lactobacillus paracasseae, Lactobacillus ramonsus, acidófilos e Bifidobacterium lactis. Bom, foram coletados especificamente o ilho, o qual foi utilizado para a realização de técnicas de imunohistoquímica e análises bioquímicas, e o fígado, os pulmões e os rins para as técnicas de análises bioquímicas. Além disso, o sangue também foi coletado através de punção cardíaca, ele foi centrifugado e o plasma foi utilizado para dosagem de transaminases, que quando presentes no sangue são indicativo de dano hepático.
Para a realização das análises bioquímicas, então, vou explicar bem rapidinho, tá? Uma porção de cada órgão foi homogeneizado com Turrax e tampão fosfato. O homogenato foi utilizado para mensurar os níveis de espécies reativas de oxigênio e de GSH. O GSH ele é um tripeptídeo que possui um grupamento tiol, que é capaz de doar elétrons e reduzir moléculas oxidadas. Além disso, atua como um cofator de enzimas antioxidantes endógenas, como a glutationa peroxidase e a glutationa S-transferase. Bom, o restante do homogenato ele foi centrifugado e o sobrenadante foi utilizado para avaliar a atividade enzimática da SOD e da catalase. A SOD, superóxido dismutase, é uma enzima capaz de converter o ânion superóxido em peróxido de hidrogênio. E a catalase é responsável por eliminar o peróxido de hidrogênio, convertendo-o em água e oxigênio. Verificamos também os níveis de hidroperóxidos lipídicos, os quais configuram um dos subprodutos da peroxidação lipídica provocada por ataques de radicais livres aos lipídios de membrana. Além disso, a atividade da GST também foi verificada. Essa é uma enzima que, além de atuar na detoxificação de xenobióticos, também pode ajudar a eliminar hidroperóxidos lipídicos. Bom, daquela centrifugação do homogenato, nós utilizamos o pellet também para analisar, mensurar a atividade enzimática da mieloperoxidase e da N-acetilglicosaminidase. A MPO é encontrada em neutrófilos e a NAG encontrada em macrófagos. Ambas são usadas como indicativos de inflamação. Por fim, verificamos os níveis de nitrito através da técnica reação de Gris. Para verificar o plexo meentérico no ilho dos animais, nós realizamos a técnica de imunohistoquímica, certo? Onde nós realizamos a marcação dos neurônios no ilho desses animais. Foram realizadas então as marcações da população HU-CD para a população geral e para a subpopulação nitrérgica e NINOS. A análise desses neurônios foi realizada com a ajuda do software Made Pro Plus, onde nós quantificamos tanto a população neuronal geral, HUCD, quanto a subpopulação nitrérgica, e foram contados todos os neurônios de 30 imagens por animal. Por fim, realizamos a análise estatística com a ajuda do software Prisma. Todos os resultados foram submetidos ao teste de normalidade. Para aqueles resultados que apresentaram dados paramétricos, foi realizada análise de variância no EANOVA com pós-teste de Tuckey e para os dados não paramétricos foi utilizado então o Kruskal-Wallis com pós-teste de Duns. Os resultados foram expressos como média, mais ou menos erro padrão para os dados paramétricos e como mediana em intervalo de confiança para os dados não paramétricos. E o valor de P menor que 0,05 foi considerado significativo. Então, vamos aos resultados. Bom, antes da gente falar um pouquinho dos resultados, vou explicar para vocês que o nosso grupo de pesquisa ele já está há um tempo trabalhando com o modelo de isquemia e reperfusão intestinal. E o que nós temos verificado é que os órgãos, como fígado, pulmões e rins, têm apresentado diferentes alterações após a isquemia e reperfusão intestinal, demonstrando que cada órgão responde a essa injúria de uma maneira diferente. Avaliando os resultados desse experimento, nós verificamos que além de responderem diferentemente à isquemia e reperfusão intestinal, o fígado, os pulmões e os rins também apresentam diferentes respostas aos tratamentos com antibióticos e probióticos. Então vamos começar pelo aquele órgão diretamente afetado pela isquemia e reperfusão, o ilho. Bom, no ilho, o grupo isquêmico, ou seja, grupo IRC, apresentou um quadro de estresse oxidativo e um processo inflamatório caracterizado pelo aumento significativo na atividade das enzimas SOD, catalase, GST, MPO e NAG, além de aumento nos níveis de hidroperóxidos lipídicos, todos em comparação com o grupo controle.
Esses resultados demonstram que o tempo de reperfusão, ou seja, o tempo de 72 horas que nós usamos, é crítico para o entendimento dessa patologia. Quando verificamos o tratamento com antibióticos no ilho, ou seja, o grupo IRA, observamos que ele manteve os parâmetros estudados similares ao do grupo controle, demonstrando aí a eficácia desse tratamento no ilho. Um detalhe importante aqui é o que acontece com o grupo SHAM, o grupo SA. Observamos aqui um aumento na atividade de alguns parâmetros de estresse oxidativo, como a catalase e a SOD, além de aumento na atividade da NAG. Ao analisar o tratamento com probióticos, verificamos que no grupo isquêmico, grupo IRP, não houve alterações contra os parâmetros inflamatórios estudados, MPO, NAG e nitrito. Porém, os probióticos aqui não foram capazes de impedir o aumento na atividade das enzimas SOD e catalase. No grupo SHAM, o grupo SP, os probióticos também não foram capazes de impedir o aumento na atividade da catalase e da SOD. Bom, vários estudos têm relatado aí uma íntima relação entre estresse oxidativo e inflamação a alterações no sistema nervoso entérico. Bom, no nosso estudo, nós verificamos aqui, quando observamos aí os resultados das técnicas de imunohistoquímica, que não houve diminuição significativa da população neuronal geral e nem da subpopulação nitrérgica em nenhum dos grupos. Tem um estudo clássico sobre isquemia e reperfusão, onde nesse estudo eles verificam diferentes tempos de reperfusão, que indica que a morte neuronal pode ocorrer em até 10 semanas de reperfusão, ou seja, a diminuição na população de neurônios está diretamente relacionada ao maior tempo de reperfusão. Bom, a injúria causada pela isquemia e reperfusão intestinal, além de poder afetar o sistema nervoso entérico, dependendo do tempo de reperfusão, também altera a permeabilidade intestinal, o que pode promover a translocação de bactérias e de endotoxinas, que ao cair na corrente sanguínea pode atingir vários outros órgãos, como eu já mostrei para vocês, como por exemplo o fígado, os pulmões e os rins. O fígado, ele é um órgão de primeira passagem no corpo e ele recebe todas as moléculas vindas do intestino. Então, quando ocorre uma injúria por IR, a veia porta, além de transportar nutrientes, também transporta os produtos microbianos e bacterianos vindos da translocação. O fígado, então, recebe uma maior carga de moléculas e isso pode comprometer ainda mais esse órgão. A questão é que o fígado possui uma capacidade de reserva metabólica substancial, que faz com que essas alterações não sejam detectadas a princípio, o que dificulta o diagnóstico de insuficiência hepática. Esse fato pode justificar os resultados encontrados nesse modelo de isquemia, no qual utilizamos 72 horas de reperfusão. Verificamos, então, que o grupo isquêmico, o grupo IRC, no fígado, não apresentou alterações nos parâmetros inflamatórios estudados, MPO e NAG, embora os níveis de nitrito tenham aumentado significativamente neste grupo. Além disso, também verificamos aumento na atividade da SOD, da catalase, além de aumento nos níveis de espécies reativas. Ao analisar o tratamento com antibióticos no fígado, verificamos que o grupo IRA apresentou um quadro de estresse oxidativo e inflamatório demonstrado por alterações em diversos parâmetros analisados, como aumento na atividade da SOD, da catalase, da GST e da NAG. Aumento também nos níveis de espécies reativas de oxigênio e diminuição nos níveis de GSH. Provavelmente, os antibióticos promoveram uma certa toxicidade nesse órgão. Olha só, nós também verificamos alterações no grupo SHAM, o grupo SA, com aumento na atividade da catalase e nos níveis de nitrito.
causando inclusive uma diminuição no peso desse órgão, tanto no grupo Schwann quanto no grupo isquêmico. Se formos olhar então os resultados das transaminases hepáticas, aquelas que podem indicar dano hepático, veremos que apesar de não ter ocorrido alteração de TGO, o grupo isquêmico tratado com antibióticos apresentou aumento nos níveis de TGP. Bom, o tratamento alternativo proposto aos antibióticos, tratamento com probióticos, ou seja, grupo IRP, demonstrou aqui no fígado eficácia contra a injúria promovida pela IR intestinal, impedindo que os parâmetros bioquímicos estudados sofressem alterações, todos mantendo-se semelhante ao grupo controle. Ao contrário do fígado, os pulmões apresentaram aumento na atividade da enzima MPO e NAG. Além disso, o grupo isquêmico, o grupo IRC, também apresentou aumento nos níveis de nitrito, de espécies reativas e de hidroperóxidos lipídicos, diminuição nos níveis de GSH e aumento na atividade da CAT e da GST, sendo esse um dos órgãos mais afetados pela isquemia e reperfusão intestinal. Bom, aqui é interessante ressaltar que os pulmões são órgãos extremamente vascularizados. Eles tornam-se, então, sensíveis àqueles metabólitos vindos do intestino. Então, é claro a origem do processo inflamatório encontrado. Ao estudar as duas vias alternativas de tratamento, antibióticos e probióticos, verificamos que os antibióticos foram capazes de impedir a inflamação, porém, não conseguiram evitar que ocorresse estresse oxidativo nos pulmões. Nós verificamos aqui aumento na atividade da catalase, nos níveis de espécies reativas e de hidroperóxidos lipídicos, além de uma diminuição nos níveis de GSH. Já o tratamento com probióticos, grupo IRP, foi capaz de evitar o estresse oxidativo e as alterações nos parâmetros inflamatórios, mantendo os resultados similares ao do grupo controle, com exceção da NAG. O tratamento com os rins, quando a gente vai analisar o último órgão a ser atingido pela isquemia e reperfusão, que são os rins, nós verificamos que eles também foram afetados. Verificamos que no grupo IRC, o isquêmico controle, um aumento na atividade enzimática da SOD e da GST e aumento nos níveis de espécies reativas. Dentre os órgãos estudados e utilizando o modelo experimental de 45 minutos de isquemia e 72 horas de reperfusão, os rins foram os órgãos menos afetados. Apesar disso, esse órgão apresentou uma perda de peso significativa. E isso mostra a necessidade de estudos mais aprofundados sobre as alterações que ocorrem nesse órgão após a isquemia e reperfusão intestinal. O tratamento com antibióticos no grupo isquêmico, o grupo IRA, promoveu ainda mais alterações nos rins desses animais. Encontramos aumento na atividade da SOD, da GST, da NAG e aumento nos níveis de espécies reativas, além de diminuição nos níveis de GSH e perda de peso significativa desse órgão. No grupo Schwann, grupo SA, o tratamento com antibióticos também promoveu alterações em alguns parâmetros analisados, como aumento na atividade da enzima GST, diminuição nos níveis de GSH e aumento nos níveis de espécies reativas. Esses resultados provavelmente estão relacionados à toxicidade provocada pelos antibióticos utilizados como tratamentos. Por fim, os efeitos do tratamento com probióticos, ou seja, avaliando o grupo isquêmico IRP, vemos que os rins demonstraram ser eficazes, que nos rins os probióticos demonstraram ser eficazes ao impedir as alterações promovidas pela isquemia seguida de reperfusão. Eles evitaram a formação de quadros inflamatórios e de estresse oxidativo, além de evitar a perda de peso do órgão. O tratamento, então, com probióticos, ele foi mais eficaz no fígado, nos pulmões e nos rins,
Porém, o ilho obteve melhores resultados quando tratado com antibióticos. O problema é que o tratamento com antibióticos, além de ter promovido a alteração hepática, vista também nos resultados de TGP, causou alterações em vários parâmetros analisados, tanto nos grupos isquêmicos quanto em grupos SHAM, os grupos SA, em todos os órgãos. Assim, o conjunto de dados, então, sugerem que a utilização de probióticos no tratamento contra injúria por 45 minutos de isquemia seguida de 72 horas de reperfusão é mais seguro e eficaz que o tratamento utilizando antibióticos. Além disso, fica claro que cada órgão responde de maneira diferente à injúria por isquemia e reperfusão intestinal. E sugerem também que é necessário saber de fato qual órgão está sendo mais afetado e direcionar esse tratamento específico a esse órgão, certo? Então, nós concluímos aqui essa apresentação. Quero agradecer a todos os colegas que participaram dessa pesquisa, ao Laboratório de Histotécnica, no Departamento de Ciências Morfológicas da UEM, e principalmente a professora Nilza, que possibilitou a execução desse experimento. Muito obrigada!